É isso aí. Mais um vídeo no canal sobre miomas e hoje a gente vai falar sobre alimentação e o segredo para você resolver os miomas naturalmente. Os miomas, como a gente já falou aqui no canal, são bolinhas, né, de células de músculo que são muito parecidas com as células que a gente tem dentro do útero, né? E ali, por uma série de estimuladores do próprio corpo, naquele músculo que é o útero, né? Ele acaba se desenvolvendo e muitas vezes pode ser múltiplos, com muitos nódulos, tamanhos variáveis, que pode dar sintomas muito desconfortáveis, né? Por exemplo, sensação de peso, sangramento, né? Que pode ser aquele sangramento no período menstrual mais prolongado ou até fora do período menstrual, dores no padrão de cólica, que pode ser muito ruim dentro do período menstrual, alteração para fazer o xixi, porque ele fica comprimindo a bexiga, então dá aquela vontade de ir no banheiro várias vezes, ou até mesmo a sensação de que a bexiga não esvazia completamente, e até alterações às vezes para fazer cocô, quando ele fica comprimindo a parte da região do reto. Então os miomas podem dar muitos sintomas diferentes nas mulheres. E veja, ele é muito frequente dentro da população brasileira. Nós temos estudos que falam que até 70% das mulheres podem ter miomas no Brasil. Ele é mais comum nas mulheres entre seus 20 até seus 50 anos. A gente sabe que o mioma ele é estimulado por um hormônio chamado estrogênio. Quando a gente faz estudos, né, a gente retira o nódulo do mioma e aí a gente vai estudar esses nódulos bem a fundo, a gente encontra duas coisas muito interessantes dentro dos nódulos do mioma. O primeiro é que ele tem alguns receptores de coisas que a gente já conhece. Então, aquelas células dentro do mioma têm receptores, por exemplo, de estrogênio, por exemplo, de insulina. Então, esses receptores, quando estimulados pelo estrogênio ou pela insulina, eles sinalizam, né? Eles falam para a célula, olha só, célula, você precisa se replicar. E ela começa a crescer, crescer, crescer. Com isso, a gente já consegue entender, então, dois grandes sinalizadores que a gente encontra dentro das células do miomas, que são receptores para insulina e receptores de estrogênio. Com isso a gente já entende então, tudo aquilo que aumenta insulina ou aumenta estrogênio pode levar ao aumento do útero e dos miomas. E claro, até piora qualidade de vida e dos sintomas que você vem sentindo. E aí você se pergunta, poxa, doutora Adalberto, depois de toda essa explicação, como será que eu consigo utilizar minha modulação hormonal, meus hábitos de vida, para que eu reduza então os meus miomas, para que eu possa ter uma vida mais saudável? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa saber é o exercício físico. As atividades físicas são fundamentais para a saúde da mulher. Não só para a saúde do útero, mas para a saúde cardiovascular como um todo. Você traz benefícios para a sua musculatura, para toda a tonicidade do que é a região do coração e dos vasos sanguíneos, então ela é muito importante. Mas a gente sabe que mulheres com sobrepeso, elas desenvolvem uma resistência insulínica, né? E o que isso quer dizer? Se o nosso corpo, ele naturalmente ele é resistente à insulina por um estado de sobrepeso e obesidade, pensa que o corpo precisa das funções da insulina, então o nosso pâncreas, que não é bobo, aumenta a produção de insulina. No aumento da produção de insulina, imagina que aqueles receptores que estão lá nos miomas, né, loucos para receberem insulina, eles vão ser estimulados. E a insulina, nós sabemos, é um hormônio que promove anabolismo. O que isso quer dizer? Quer dizer que você vai ficar muito forte. A insulina, ela produz um aumento de células no corpo inteiro. E nos miomas não é diferente. Nós já mostramos que eles têm muitos receptores de insulina
e eles crescem quando são estimulados por esse hormônio. Então, portanto, a redução de peso é o primeiro fator que a gente precisa controlar para que a gente não estimule a produção de insulina para o crescimento de miomas. Uma coisa muito importante é a redução da ingestão de açúcar, né? A gente sabe que um dos principais estimulantes à produção de insulina quase que de forma imediata são os açúcares brancos, né? O açúcar na forma de cristal, os refrigerantes com adição de açúcar, né? Até aquele cafezinho que a gente acaba colocando açúcar. Tudo isso tem que ser evitado, pois uma vez que entra dentro do nosso sistema digestivo, isso causa um pico de insulina e esse pico de insulina vai direto nos miomas, fazendo que eles cresçam mais e causem muitos sintomas. Então, tudo aquilo que tem açúcar deve ser evitado no processo de melhora dos miomas, certo? Carboidratos brancos. Mesmo pensamento do açúcar. Esse carboidrato, assim que chega dentro do nosso intestino, ele é quebrado em açúcar novamente. E esse açúcar vai dar o nosso pico de insulina que vai direto no mioma e vai fazer com que ele cresça de novo. Carboidratos brancos como pão, trigo, arroz, macarrão, eles devem ser evitados. Claro que não devem ser retirados totalmente da dieta, mas devem ser diminuídos dentro do seu consumo do dia a dia. Nós temos alimentos que são pró-estrogênicos, né? Então a gente já entendeu que a gente tem esses dois receptores dentro dos miomas, né? Que são de estrogênio e de insulina, e tudo que estimular esses dois receptores vai fazer o crescimento dos miomas. Alguns alimentos eles são notadamente estrogênicos, um desbalanço dos hormônios no ciclo feminino, né? São alimentos que têm o mesmo estrogênio, como é o caso do leite da vaca, que já vem com hormônios lá da vaca, ou até aditivos que são feitos pela indústria para que aquela vaca vá crescendo mais. O uso de alguns grãos que também podem ter fitoestrogênicos, algumas substâncias advindas desses cereais que podem produzir um efeito como um estrogênio, né? Então vamos lá. O primeiro eu já falei, o leite de vaca e os laticínios. A gente sabe que o leite de vaca e tudo que é derivado dele, como os queijos e iogurtes, eles são muito bons para a saúde quando a gente utiliza em doses adequadas, pelo consumo de vitamina D e outros nutrientes. Entretanto, podem ter sim hormônios que advêm da vaca naturalmente. Pensa que aquele leite ele é feito para que o bezerrinho ele vai crescendo, então ele precisa de uma série de nutrientes, né? E entre eles acaba passando um pouco de hormônios daquela vaca que pode estimular também a produção de miomas e o crescimento das lesões desses órgãos. Por outro lado, alguns grãos, principalmente como a soja e a linhaça, elas podem ter fitoterápicos, ou seja, substâncias a partir das plantas que estimulam esses receptores de estrogênio. Então a gente sabe que alimentações com soja e alimentações com linhaça podem piorar e muito os miomas uterinos. A gente tem um estudo, inclusive, que compara crianças que receberam fórmulas, sabe? Aquelas fórmulas infantis que a gente tem para alimentação à base de soja e crianças que não receberam esse tipo de alimentação. Acompanhar essas crianças durante muitos anos até chegarem na fase adulta. Crianças que se alimentaram de fórmulas baseadas em soja, elas têm um aumento de nódulos de miomas. Portanto, já temos estudos que mostram uma relação direta entre soja e miomas. Você não deve ter esse alimento dentro do seu cardápio, dentro da sua dieta, e você não deve também expor as crianças a alimentos com soja, principalmente do sexo feminino. Pode fazer um desbalanço do ciclo hormonal do estrogênio. Se você gostou desse conteúdo, compartilha e curta para que mais pessoas possam ter esse conhecimento, para que a gente possa ajudar cada vez mais quem precisa a ter conhecimento sobre miomas e curas naturais. Se você tiver qualquer dúvida, pode me mandar uma mensagem, vai ser um prazer a gente poder interagir, tá bom?